A voz cortante ecoou no saguão luxuoso da Torre Solaris, sede do conglomerado onde Kaká investira boa parte de seu patrimônio depois da aposentadoria. Era manhã. O movimento estava intenso. Dezenas de funcionários cruzavam o espaço brilhante de mármore. No centro de tudo, como um raio rasgando o ar, a gerente Mirella apontava o dedo para uma mulher de uniforme azul claro, segurando um carrinho de limpeza. Eu te vi. Vi com esses olhos, gritava Mirella, a respiração acelerada, o rosto contorcido de raiva. Você roubou o celular do vice-diretor. Roubou. Ana tremeu. Seus dedos se contraíram em torno da haste do rodo, como se fosse sua única âncora. Os olhos se encheram de lágrimas instantâneas, não de culpa, mas de humilhação profunda. Eu não peguei nada, murmurou, a voz falhando. Eu estava limpando o corredor. Só isso. Por favor, não fala assim na frente de todo mundo. O silêncio tomou o saguão. Alguns funcionários pararam de caminhar. Outros sussurravam atrás das colunas modernas. Uma atmosfera de julgamento se formou, pesada, injusta. O som das notificações no painel digital do saguão parecia mais alto do que o normal, como se o prédio inteiro prendesse a respiração. No mesmo instante, portas automáticas se abriram. Um segurança tentou avisar, mas não houve tempo. Kaká atravessou o saguão com passos firmes, vestindo terno cinza escuro, camisa branca impecável e o mesmo semblante sereno que o acompanhou durante toda a carreira. Ele tinha vindo para uma reunião importante com o conselho, mas sua atenção foi imediatamente fisgada pelo tumulto. Chega! A palavra saiu baixa, mas foi como um trovão. Todos se viraram. Mirella engoliu seco, mas manteve o dedo apontado. Senhor Ricardo, ainda bem que o senhor chegou. Essa funcionária acabou de roubar o telefone do... Pare! Kaká avançou mais 2 passos, o olhar firme, tão afiado quanto nos dias em que ameaçava zagueiros com um único drible. Neste prédio, ninguém acusa ninguém sem provas concretas. Onde estão as provas? Ana baixou a cabeça, engolindo o choro. Ele não a reconheceu. Como poderia? Anos haviam passado, e ela não era mais a adolescente dos cabelos longos e sorriso tímido que ele beijou sob a luz do poste da Rua 12, quando ambos tinham apenas 17 anos. Agora era uma mulher adulta, marcada por dificuldades, trajando o uniforme de uma profissão tão digna quanto invisível. Mas o coração dela disparou só de ouvir aquela voz. Era impossível confundir. Mirella tentou recuperar a postura. Eu vi, tenho certeza. Ela se aproximou da mesa do vice-diretor. E a câmera? Interrompeu Kaká. As câmeras do andar estão funcionando perfeitamente. Vamos ver o registro agora. O impacto foi imediato. Sussurros se espalharam como ondas. Mirella ficou branca. Senhor Ricardo, não precisa exagerar. Eu tenho certeza absoluta. Eu não trabalho com certezas absolutas baseadas em suposições, respondeu ele, firme. Chame o responsável pela segurança. Agora. Ana apertou mais o rodo, como se quisesse desaparecer no chão brilhante que ela mesma limpava todas as manhãs. Era como se revivesse todos os momentos em que injustiças recaíram sobre ela simplesmente porque era das limpezas. Mas agora alguém importante estava ali, defendendo-a sem nem conhecê-la. Ou melhor, sem reconhecê-la. O chefe de segurança chegou correndo com um tablet na mão. Tremendo, abriu os registros. Todos se aproximaram, menos Ana, que permaneceu imóvel, um pouco atrás, com medo de respirar. As imagens mostravam Mirella se aproximando da mesa, colocando papéis ali, derrubando acidentalmente o celular do vice-diretor no chão e pegando para devolvê-lo pouco depois. Em nenhum momento Ana apareceu na cena. Deve ter algum erro. Isso não é de hoje, murmurou Mirella. O chefe de segurança balançou a cabeça. É de 15 minutos atrás. O silêncio seguinte foi sufocante. Kaká respirou fundo. Está claro. A funcionária não tem culpa. Não houve roubo. Alguns funcionários trocaram olhares constrangidos. Outros encararam Ana com surpresa. A verdade era nítida. Todos estavam prontos para julgá-la sem pensar 2 vezes. Kaká então voltou a olhar para Ana. Foi nesse momento que ela tremeu mais forte.
Ele a encarou com serenidade, com aquele brilho que tantas pessoas conheceram através das telas. Por um segundo, ele pareceu hesitar, como se algo dentro dele tentasse se conectar com uma memória distante. Mas era apenas um segundo. Você está bem? Perguntou ele, a voz suave contrastando com um momento tenso. Ana mal conseguiu responder. Apenas acenou a cabeça, guardando o choro que ameaçava transbordar. Ótimo, disse Kaká. Depois virou-se novamente para Mirella. E você? Cuidado com acusações infundadas. Não é assim que trabalhamos aqui. O rosto de Mirella ficou vermelho de vergonha e raiva. Ela apertou os lábios, mas não respondeu. Apenas recuou 2 passos, tropeçando discretamente no carrinho de limpeza, enquanto algumas pessoas disfarçavam risos. Ana sentiu um misto de alívio e dor. Alívio porque alguém, pela primeira vez em muito tempo, tomou sua defesa. Dor porque justamente esse alguém era o homem que ela amou mais do que a própria vida quando tinha 17 anos. E que jamais poderia saber que agora ela era apenas uma funcionária de limpeza em um prédio corporativo de luxo. Depois de toda a confusão, o fluxo no saguão começou a retornar ao normal. Mas os olhares, esses não pararam. Alguns observavam Ana com pena, outros com desconfiança. Alguns fingiam que não tinham visto nada, mas estavam ávidos para comentar nos grupos de mensagem internos. Kaká caminhou até o elevador com sua assessora, mas, ao entrar, olhou mais uma vez para Ana. Dessa vez, com uma expressão estranha, como se tentasse lembrar onde já tinha visto aqueles olhos castanhos tristes. No entanto, as portas se fecharam. Ana respirou fundo. A cena havia acabado, mas sua vida não seria mais a mesma. Mirella, de longe, a encarava com ódio silencioso. Era claro que aquilo estava longe do fim. Para ela, ser humilhada na frente do investidor mais importante do grupo foi imperdoável, e alguém teria que pagar por isso. Ana sabia que viria a tempestade, e ela estava certa. O resto do dia foi um pesadelo. Funcionários evitavam cruzar caminho com ela, como se temessem se envolver em mais confusão. A equipe de limpeza cochichava, alguns apoiavam, outros preferiam manter distância para não perder o emprego. Mas Ana continuou trabalhando. Limpou corredores, recolheu papéis, trocou sacos de lixo, sempre com a postura digna que herdou da mãe. Cada movimento era automático, mas a mente estava em outro lugar. Voltando ao passado, lembrou do Kaká adolescente, magro, tímido, desengonçado, do sorriso torto, da voz suave dizendo: se um dia a gente se perder, eu vou te achar de novo. Lembrou do beijo inocente de despedida quando ele viajou para São Paulo para seguir a carreira. Lembrou das cartas que pararam porque a vida correu num ritmo diferente para cada um. Ele virou estrela mundial. Ela virou chefe de si mesma aos 19, lutando contra tudo. E agora, o destino os colocou no mesmo prédio sem que ele sequer percebesse. Mais tarde, no banheiro do 5º andar, Ana finalmente deixou as lágrimas caírem. Não de vergonha, mas de tudo que estava atravessando o peito. Uma colega, Júlia, entrou e colocou a mão no ombro dela. Não liga pra essa Mirella. Ela é assim com todo mundo. Ana secou o rosto rapidamente. Eu só quero trabalhar em paz. Júlia suspirou. Depois de hoje, impossível. A mulher vai atrás de você porque passou vergonha. Ana sabia disso, mas não podia perder aquele emprego. Precisava pagar as contas, ajudar a avó doente, colocar comida na mesa. Não tinha escolha. Enquanto isso, no 16º andar, Kaká tentava se concentrar na reunião, mas a cena do saguão reaparecia em flechas. Algo no olhar daquela mulher mexia com ele de um jeito estranho. Senhor Ricardo, o senhor está bem? Perguntou o diretor de marketing. Ele ergueu o rosto. Sim, vamos continuar. Mas não estava. Quando a reunião acabou, ele foi até a janela panorâmica. Olhou para a vista de São Paulo. Por um instante, sentiu a mesma sensação que teve quando perdeu o primeiro amor sem entendimento, sem despedida adequada, sem fechamento. Aquele dia, aquela menina, aquele colar. Ele balançou a cabeça, afastando o pensamento. Não podia ficar preso ao passado. Não naquele momento. Mas não sabia que o passado estava ali.
limpando o piso a poucos andares abaixo dele, tentando não ser vista. Na saída do prédio, já ao fim do expediente, Ana caminhava em direção aos fundos, onde sempre deixava sua bicicleta. O céu estava escurecendo e o vento trazia o cheiro de chuva. Ela parou um instante para respirar fundo. Sentia que amanhã seria ainda mais difícil. De repente, ouviu passos. Era Mirella. A gerente parou bem na frente dela, braços cruzados, olhar carregado de veneno. Você acha que ganhou alguma coisa hoje, né? Ana segurou firme o guidão da bicicleta. Eu não quero ganhar nada. Só quero trabalhar. Mirella se aproximou mais. Eu perdi minha reputação naquele saguão. E a culpa é sua. Ana sentiu o estômago gelar. Eu não fiz nada. Você existe. Isso já é o suficiente. A gerente foi embora, deixando no ar uma ameaça silenciosa. Ana subiu na bicicleta e pedalou para casa, com as lágrimas misturadas com a garoa fina que começava a cair. Não percebia que, do outro lado da rua, dentro de um carro parado, havia um olhar observando-a. Um olhar que lembrava cada curva do rosto dela, mas ainda não havia juntado as peças. O destino tinha começado seu jogo. E aquilo era apenas o começo. O dia seguinte começou antes do sol nascer para Ana. O despertador tocou às 5 da manhã, mas ela já estava acordada, encarando o teto do pequeno quarto que dividia com a avó. A cena no saguão do prédio se repetia na cabeça dela como um filme. O dedo de Mirella apontado para o seu rosto, as acusações de roubo, o olhar curioso dos funcionários e depois, a voz de Cacá cortando tudo com um simples chega. Ela fechou os olhos por um instante, tentando afastar a lembrança, mas, junto com a vergonha, vinha também uma sensação estranha de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, alguém tinha ficado do lado dela. Não qualquer pessoa, mas justamente ele. Ela suspirou, balançando a cabeça, como se quisesse expulsar aquela imagem do peito. Não podia se dar ao luxo de pensar nisso. Tinha contas para pagar, uma avó doente precisando de remédios, e um emprego que, apesar de pesado e humilhante em muitos momentos, era tudo o que tinha. Tomou um café rápido, comeu um pedaço de pão amanhecido com margarina e vestiu um uniforme azul claro já um pouco desbotado. Prendeu o cabelo num rabo de cavalo prático, deu um beijo leve na testa da avó adormecida e saiu antes que o dia começasse a aquecer. No ônibus lotado, se equilibrando entre um senhor cochilando e uma moça mexendo no celular, ela olhava pela janela as ruas ainda meio vazias. Cada solavanco fazia seu estômago apertar mais. E se Mirella resolvesse se vingar? E se usasse o poder que tinha para transformar a vida de Ana num inferno ainda maior dentro do prédio? A sensação de nó na garganta não ia embora. Quando chegou ao Torres Solares, o céu ainda tinha aquele tom meio rosa, meio lilás, que durava poucos minutos antes de desaparecer atrás dos prédios altos. Ana passou pela catraca de funcionários, pegou o crachá e se dirigiu ao vestiário das equipes de limpeza. Lá dentro, algumas colegas conversavam em voz baixa. Foi aquela ali, sussurrou uma, achando que Ana não estava ouvindo. A gerente enlouqueceu com ela ontem na frente do investidor. Mas o investidor defendeu, né? Dizem que ele passou o maior sermão na Mirella, comentou outra, tentando parecer neutra, mas com um brilho curioso nos olhos. Ana fingiu que não escutava. Abriu o armário, pegou o rodo, as luvas e respirou fundo. Não podia se dar ao luxo de entrar em briga de comentários. Precisava trabalhar, precisava passar o dia sem chamar atenção. Se pudesse escolher, seria invisível. Ao chegar ao saguão principal, o eco dos saltos e sapatos sociais já começava a preencher o ambiente. Ela empurrou o carrinho com calma, afastando qualquer expressão do rosto. Tinha aprendido, com os anos, que às vezes o melhor jeito de sobreviver era ser neutra. Não deu tempo de respirar direito. Ana. A voz cortante fez o coração dela acelerar. Era Mirella. A gerente vinha em passos firmes, salto alto batendo no piso de mármore, maquiagem impecável, postura de quem sabia exatamente o poder que exercia ali dentro. Os olhos dela eram como lâminas quando se fixaram em Ana. Sim, senhora. Ana respondeu, tentando manter a voz estável. Mirella segurava uma pasta de couro. Com um movimento dramático,
Mostrou algumas folhas manchadas. Olha isso. Esses relatórios estavam molhados, com cheiro de produto de limpeza. Adivinha quem ficou responsável por esse andar ontem à tarde? Ana sentiu o sangue sumir do rosto. Mas eu não joguei nada em cima disso, senhora. Eu só limpei o chão, não cheguei perto da mesa de ninguém. Engraçado, Mirella disse com ironia. Por que ninguém mais da limpeza passou por aqui? Só você. E agora os relatórios do departamento financeiro estão inutilizados. Você sabe quanto tempo essas pessoas perderam por causa da sua irresponsabilidade? Alguns funcionários que entravam no prédio começaram a diminuir o passo. Ana sentiu os olhares se fixando nela de novo. De novo a mesma cena. De novo a acusação. Se isso se repetir, vou solicitar à diretoria sua transferência para outro setor. E, se não servir para mais nada, não vai servir para ficar aqui também. A voz de Mirella era fina, cortante, carregada de veneno. Eu não fiz isso, Ana insistiu, mas a voz já saía embargada. Eu tomei cuidado, senhora. Eu nem cheguei perto. Chegou perto? Sim, Mirella interrompeu. O segurança disse que te viu na área. Você acha que todo mundo aqui é idiota? Antes que Ana conseguisse responder, uma outra voz entrou na conversa. Calma, firme. Qual é o problema desta vez? Kaká estava ali de novo. Ele não deveria estar naquele horário. Geralmente suas visitas eram mais tardias. Mas naquele dia havia chegado cedo para uma reunião com um parceiro internacional. E, mais uma vez, se deparou com um círculo de tensão em torno de Ana. Mirella girou nos calcanhares, instantaneamente mudando o tom. Senhor Ricardo, que coincidência. Estamos justamente tratando de uma falha grave. Esses relatórios foram danificados por descuido da equipe de limpeza e eu estava explicando a situação. Kaká olhou para as folhas. Umedecidas, letras borradas, manchas de produto. Depois olhou para Ana, que mal conseguia encará-lo. Seu peito apertou por um motivo que ele ainda não compreendia totalmente. Era uma mistura de indignação. Outra coisa, mais antiga. Você viu ela fazendo isso? Ele perguntou, direto. Mirella hesitou por um segundo. Eu não vi diretamente, mas os relatórios estavam na mesa quando a faxineira passou. E depois disso, apareceram assim. E as câmeras? Ele retrucou. Você já verificou as imagens? Mirella arregalou ligeiramente os olhos. Ainda não tive tempo, senhor Ricardo. Mas, convenhamos, é óbvio que... Nada é óbvio sem prova. Ele cortou, com uma firmeza cortês. Chefe de segurança. O homem alto, de colete e crachá, se aproximou rapidamente. Sim, senhor. Quero as imagens do andar financeiro de ontem à tarde. Agora. Mirella ainda tentou relativizar. Senhor Ricardo, isso pode ser um pouco exagerado para uma simples funcionária de limpe. Não é exagero quando estamos falando de acusar alguém, ele disse. A dignidade não é um luxo opcional. Mostra as imagens. Ana sentia as pernas bambas. Tudo estava se repetindo. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela começava a se fortalecer, ainda que só um pouco. Era como se, na presença dele, a mentira ficasse mais fraca. Alguns minutos depois, as imagens de segurança apareciam na tela do tablet do chefe de segurança. Todos se aproximaram, inclusive Mirella, que tentava enxergar uma saída. O vídeo mostrava claramente um funcionário do financeiro, apressado, derrubando sem querer um copo de água sobre a pilha de relatórios ao tentar atender o telefone. Ele olhou em volta, limpou de qualquer jeito, colocou os papéis num canto e saiu, provavelmente pensando em voltar depois. Ana só apareceu na gravação mais tarde, empurrando o carrinho pelo corredor, sem tocar em nada. Kaká respirou fundo, sentindo a raiva subir. Não uma raiva explosiva, mas uma indignação firme. Está aí. O problema não foi causado pela Ana. Ele fez questão de dizer o nome dela, como se dar nome fosse dar humanidade. Fico me perguntando por que a primeira hipótese é sempre culpar a pessoa com menos poder. Um murmúrio percorreu os presentes. Mirella engoliu em seco, mas tentou manter a postura.
Eu só quis agir rápido. O departamento está pressionado. E eu pensei que pensar sem checar é um hábito perigoso para alguém na sua posição. Ele respondeu. Da próxima vez, verifique as imagens antes de expor alguém dessa forma. Ana olhou para ele de relance, o coração acelerado. Não sabia se chorava de vergonha ou de gratidão. Queria agradecer, mas as palavras não passavam pela garganta. Mirella deu um sorriso amarelo, murmurou algo sobre se certificar disso e se afastou, com as bochechas queimando. À medida que ela se distanciava, a hostilidade em seu olhar deixava claro que aquela história não acabaria ali. Ao longo da manhã, a sensação de ser observada aumentou. Em cada corredor, havia alguém sussurrando. Alguns olhavam para Ana com pena, outros com curiosidade, e alguns com aquele julgamento silencioso reservado a quem sempre está no meio de confusão, mesmo sem culpa. No intervalo, Ana se refugiou numa pequena copa onde a equipe de limpeza às vezes fazia uma pausa. Ela tomou um pouco de água, sentou numa cadeira de plástico e finalmente soltou um suspiro pesado. Você está bem? Júlia, colega de uniformes, entrou apoiando o balde no chão. Estou viva, Ana respondeu, tentando sorrir. Todo mundo no grupo do prédio só fala de você e da Mirella, Júlia contou, sentando de frente. Mas também, menina, quem é que tem um investidor famoso como seu advogado particular? Quem? Ana enrubesceu. Ele não é meu advogado. Só é justo. Júlia arqueou a sobrancelha. Ele sabe seu nome, sabia? Ouvi ele te chamando de Ana. Aqui dentro, se um diretor sabe o nome de um estagiário já é milagre. Imagina um investidor saber o nome de alguém da limpeza. O coração de Ana deu um pequeno salto. Ela desviou o olhar. Isso não significa nada. Mas por dentro, sabia que significava sim. Pelo menos um pouco. Foi preciso voltar ao trabalho. E o clima parecia se acalmar. Pelo menos até o fim da tarde. Ana estava limpando o piso de um dos andares intermediários quando um funcionário se aproximou, desesperado, revirando os bolsos da calça e olhando para o chão como quem perdeu algo valioso. Perdi minha carteira. Cara, perdi minha carteira. Ele repetia. Ela, num impulso de solidariedade, perguntou. Você estava com ela onde da última vez? Na copa dos funcionários, respondeu, nervoso. Eu coloquei na mesa e saí rapidinho. Agora não está mais lá. Antes que qualquer coisa fosse dita, Mirella surgiu do nada, como se estivesse esperando um pretexto. Carteira perdida. Que interessante. Ela lançou um olhar gelado em direção a Ana. Quem estava na copa por último? O rapaz hesitou. Eu acho que a equipe da limpeza estava por lá. É claro que estava, Mirella disse, cruzando os braços. E quem é responsável por esse andar hoje? Ela olhava diretamente para Ana. Ana sentiu o chão sumir sob os pés. Mas eu nem fui na copa, senhora. Acabei de sair daqui. Ah, mas sua colega me disse que você passou por lá sim. Mais cedo, Mirella inventou sem pestanejar. Se alguém encontrou uma carteira, quem você acha que é? O funcionário começou a olhar para Ana com preocupação e suspeita ao mesmo tempo. Moça, você viu minha carteira por aí? Ana sentiu vontade de gritar. Eu juro que não vi nada. Não peguei nada. Se eu tiver visto, teria devolvido. Não adianta jurar, murmurou Mirella, já tirando o celular do bolso. Vamos resolver isso de forma profissional. Chefe de segurança, por favor, venha até o andar 9. Ela falava alto de propósito, para alimentar o burburinho. Os minutos seguintes foram novamente um julgamento antecipado. Podemos revistar a bolsa dela? O rapaz perguntou, meio sem graça, mas com medo evidente de perder seus documentos e cartões. Ana apertou o pano de chão com tanta força que os dedos ficaram brancos. Vocês podem revistar. Não tenho nada a esconder. O chefe de segurança chegou, seriamente desconfortável com a situação. Só vamos fazer isso porque você autorizou. Tá, Ana. Ela assentiu, engolindo o orgulho. Abriram o armário dela no vestiário, reviraram sua bolsa simples, olharam até dentro da marmita vazia. Nada. Nenhuma carteira, nada suspeito, nenhum dinheiro extra.
Não está com ela, disse o chefe de segurança, claramente aliviado. Isso não significa que não tenha pegado e jogado em outro lugar, insistiu Mirella. Gente desse tipo sabe se proteger. Desse tipo. A voz de Kaká soou de novo, fazendo todos se virarem outra vez. Ele passava pelo andar acompanhando um visitante estrangeiro, mas parou ao ver o grupo reunido de forma estranha. O visitante ficou alguns passos atrás, olhando sem entender português, enquanto Kaká se aproximava. Do que exatamente você está falando, Mirella? Ele perguntou, o tom agora mais frio. Senhor Ricardo, a carteira desse funcionário sumiu, explicou ela, sem perder tempo. E todas as evidências apontam para Ana. Ela estava no setor, esteve perto da Copa e... O senhor pode pedir para ver as câmeras de novo, interrompeu Ana, com a voz trêmula, mas firme. Eu autorizo. Eu não fiz nada. E já revistaram minhas coisas. Kaká olhou para o chefe de segurança. Câmeras da Copa, por favor. Não demorou para a verdade aparecer. Na gravação, o funcionário entrava na Copa, colocava a carteira na mesa, mexia no celular, atendia uma ligação e saía correndo, esquecendo a carteira exatamente onde tinha deixado. Poucos minutos depois, uma outra funcionária, da área administrativa, entrava, olhava em volta, encontrava a carteira, folheava rapidamente por dentro, provavelmente para ver se havia algum documento, via o crachá e saía com ela na mão. Essa não é a Ana, disse o chefe de segurança com clareza. É a Carla, da administração. O funcionário levou as mãos à cabeça. Caramba, eu devo ter deixado lá mesmo. E ela deve ter me procurado. Kaká cruzou os braços, olhou para Mirella e então para Ana. Quantas vezes mais vamos precisar passar por isso antes de aprender a lição? Ninguém respondeu. Ana, ele disse, voltando-se para ela com um semblante mais suave. Sinto muito. De novo. Ela só conseguiu balançar a cabeça, com os olhos marejados. Obrigada por acreditar em mim. Ele segurou o olhar nela um pouco mais do que seria comum. Algo dentro dele se incomodava com o fato de conhecê-la tão pouco. Ao mesmo tempo, se sentir ligado àquela história. Era como se cada injustiça sofrida por Ana batesse numa parte antiga do seu peito, uma parte que lembrava de onde ele tinha vindo, das humilhações que também já enfrentou, dos olhares de desdém por ser apenas mais um garoto da periferia que sonha alto demais. Quando ele se virou para ir embora como visitante, ouviu Mirella suspirar alto. Eu só quero o melhor para a empresa, murmurou, tentando se justificar. Então comece tratando as pessoas como parte dela, não como lixo descartável, ele respondeu, sem olhar para trás. Naquela noite, o grupo de WhatsApp dos funcionários fervia. Alguns achavam que Ana tinha sorte de ter o coração do investidor. Outros diziam que ele só está tentando mostrar que é diferente. Mas, por trás dos comentários, algo estava mudando. Aos poucos, havia quem começasse a enxergar o quanto Mirella exagerava, como suas acusações nunca tinham base sólida. No dia seguinte, a terceira situação aconteceu. Logo cedo, correu um boato de que uma mensagem anônima havia circulado pelo e-mail interno, criticando o conselho da empresa e sugerindo que havia favorecimento descarado para alguns funcionários. O print da mensagem começou a aparecer em conversas privadas. Mirella, mais uma vez, viu uma oportunidade perfeita. Chamou Ana para uma sala menor no segundo andar e, quando ela entrou, percebeu que Kaká também estava lá, junto com um membro do RH. O estômago de Ana virou. Você sabe por que está aqui? Perguntou Mirella, com um ar sério demais. Não, senhora, respondeu Ana, sentindo as mãos suarem. Um e-mail anônimo foi enviado de um computador de área comum, criticando diretores e até o senhor Ricardo, explicou o representante do RH. Estamos investigando, e o sistema rastreou que o login do terminal no momento do envio estava em uso por você. Ana sentiu o coração disparar. Mas eu nem sei mexer nesses negócios de e-mail da empresa. Eu só uso o terminal para registrar ponto às vezes. Mas o fato é que o login aberto era o seu crachá, insistiu Mirella, com aquele tom satisfeito que ela mal conseguia disfarçar. Se você não escreveu, deixou alguém usar. Ana engoliu seco. Eu não deixei ninguém usar nada.
Às vezes, a gente esquece o crachá no bolso do jaleco no vestiário. Mas, eu nunca falaria mal de ninguém. Eu só venho trabalhar. Os olhos de Kaká estavam fixos nela. Ele sentia um incômodo crescente. Aquilo não cheirava certo. O sistema pode ser visto agora? Ele perguntou ao analista de TIM, que tinha entrado na sala com o notebook. Sim, senhor. O login era da Ana, mas a localização do terminal é interessante. Ele digitou algumas coisas. Aqui mostra que o computador onde o e-mail foi enviado fica na sala de descanso do andar da gerência, não na área de limpeza. O silêncio pesou. E por que o crachá da Ana teria sido usado lá? Questionou Kaká. Ana lembrou que, no dia anterior, tinha deixado o jaleco pendurado enquanto limpava um banheiro próximo ao setor administrativo. Qualquer um poderia ter passado, visto o crachá e usado. Kaká pensou por alguns segundos. Mirella já parecia incomodada demais. Quem tem acesso físico à sala de descanso da gerência além dos gerentes? Ele perguntou. O homem do RH respondeu. Somente gerentes, supervisores, às vezes, equipe de limpeza quando é solicitado, mas nesse caso o acesso é acompanhado. Alguém acompanhou a Ana lá ontem? Kaká perguntou, sem tirar os olhos de Mirella. Ninguém respondeu. Ana, com a voz baixa, disse. Ontem eu não fui nessa sala. Só limpei o corredor e segui. Kaká respirou fundo. Havia uma linha, um padrão se desenhando diante dos olhos dele. Primeiro a acusação de roubo, depois os relatórios, em seguida a carteira. Agora o e-mail anônimo. Tudo de alguma forma ligando Ana à confusão. E sempre com Mirella por perto, conduzindo a narrativa. Ele se encostou na cadeira, cruzou os braços e falou com uma calma preocupante. Eu não acredito que Ana tenha enviado esse e-mail. E, sinceramente, começo a achar que estamos olhando para a pessoa errada. Mirella se remexeu. Você está me acusando de alguma coisa, senhor Ricardo. Não estou acusando, ele respondeu. Estou observando. E o que observo é que sempre que há um problema, você encontra uma maneira de apontar o dedo para a mesma pessoa. Sem investigação real, sem cruzar dados. Isso não é gestão. É perseguição. As palavras pairaram no ar como uma sentença. O representante do RH tossiu, nervoso. Bom, acho que, diante dessas informações, não podemos tomar nenhuma medida disciplinar contra a Ana. Concordo, concluiu Kaká. Mas podemos, sim, abrir uma auditoria sobre o uso dos terminais da gerência e sobre a conduta de alguns gestores. Ele lançou um olhar direto para Mirella. Ana sentiu a alma dar um respiro, ainda que tímido. Outra vez, ela havia sido puxada para o centro de uma tempestade que não começou. E outra vez ele estava ali, como um guarda-chuva inesperado no meio da chuva. Quando a reunião terminou, Mirella saiu da sala apressada, com o rosto tenso, o orgulho ferido. Era visível que, quanto mais tentava derrubar Ana, mais escorregava diante dos olhos de Kaká. Ana ficou por último, quase sem coragem de sair. Quando levantou, Kaká chamou seu nome. Ana. Ela se virou devagar. Você está aguentando tudo isso? Ele perguntou, sem formalidade, sem máscara. Era o homem por trás do terno, falando como alguém que reconhecia a dor do outro. Eu não sei, respondeu, sincera. Mas eu preciso. Ele assentiu, vendo nela um pouco do garoto que ele mesmo já tinha sido um dia. Quando as pessoas o subestimavam porque ele vinha de um bairro simples e sonhava alto demais. Se em algum momento você achar que não consegue mais lidar sozinha, ele disse, procure o RH. Ou, ele hesitou um segundo. Ou fale comigo. Ela engoliu seco, sentindo um misto de gratidão e medo. Medo de se aproximar demais. Medo de ser vista de verdade, reconhecida não só como uma faxineira injustiçada, mas como a menina de 17 anos que um dia segurou a mão dele na saída de um campinho de terra, acreditando que o amor poderia sobreviver às distâncias. Obrigada, senhor Ricardo, ela murmurou. Mas eu não quero incomodar. Você não incomoda, ele respondeu, num tom tão firme que ela quase acreditou inteiramente. Quando Ana saiu, Kaká permaneceu na sala alguns minutos, sozinho com seus pensamentos. As peças do quebra-cabeça começavam a se mover dentro da cabeça dele.
Tinha algo em Ana que o inquietava profundamente. Não era apenas a injustiça repetida, o padrão de perseguição. Era o jeito dela baixar os olhos, o jeito tímido de agradecer, o modo como a voz dela tremia tentando se manter firme. Era familiar, de um jeito incômodo. Ele levou a mão ao peito, como se procurasse uma memória guardada ali. Lembrou de outra Ana, de outra época, de um bairro simples, de cartas dobradas dentro de um caderno, de promessas sussurradas numa esquina qualquer. Não pode ser, ele murmurou para si mesmo. O mundo não é tão pequeno assim. Mas no fundo, uma parte dele começava a suspeitar que a vida, às vezes, é exatamente desse tamanho. E, enquanto Mirella fechava a porta do escritório dela com força, jurando que daria um jeito de virar o jogo de novo, Kaká, sem perceber, dava mais um passo em direção a uma verdade que mudaria tudo. E Ana, caminhando pelos corredores com o rodo nas mãos e o coração pesado, ainda não fazia ideia de que o passado que ela achou ter enterrado estava prestes a ser desenterrado diante de todos, com uma simples pergunta ou um pequeno brilho de um velho pingente esquecido sob o uniforme. O destino continuava girando as engrenagens, e ninguém ali estava pronto para o que vinha pela frente. O dia seguinte amanheceu tenso para Ana. Depois de tudo o que havia acontecido, o mal-entendido, a humilhação pública, a insinuação injusta, ela acordou com o coração apertado, revivendo cada segundo daquela cena no saguão do prédio. A imagem de Laura se curvando, pedindo desculpas em voz trêmula, enquanto todos observavam, ainda a deixava desconfortável. Mas o que mais mexia com ela não era a vergonha. Era a maneira como Kaká segurou sua mão. O olhar dele. A forma como ele a tratou como se, por um momento, o mundo inteiro tivesse parado. Enquanto ajeitava o uniforme azul claro de serviço e puxava o cabelo em um rabo de cavalo simples, ela tentava afastar da cabeça qualquer fantasia. Sabia muito bem a diferença entre realidades, a dela e a dele. Mas, mesmo assim, o coração traía a razão, batendo mais rápido do que deveria. No mesmo horário, em outro canto da cidade, Kaká olhava pela janela da sala de reuniões do centro esportivo onde passaria a manhã. Ele deveria estar concentrado nos projetos sociais que gerenciava, nas novas iniciativas para crianças em situação vulnerável, mas não conseguia. A cena da noite anterior insistia em voltar, o choro de Ana, as mãos frágeis dela tremendo levemente, a força que ela tentava manter mesmo estando machucada. Ele respirou fundo. A vida inteira dele havia sido marcada por disciplina, foco e propósito. Mas havia algo em Ana, uma mistura de delicadeza e firmeza, de inocência e coragem, que o tirava do eixo. Não era paixão impulsiva, nem deslumbre. Era uma sensação mais profunda, quase familiar, como se estivesse reencontrando algo que nem sabia que havia perdido. Quando o relógio marcou 11 horas, ele tomou uma decisão simples, mas que mudaria tudo. Passaria no prédio novamente, não para resolver algo, mas para ter certeza de que ela estava bem. Ana, por sua vez, caminhava com o balde vermelho e o rodo em direção ao grande saguão, onde tinha sido a confusão. Alguns funcionários cochichavam quando ela passava, mas desta vez o tom não parecia ofensivo. Parecia curioso, talvez respeitoso, talvez até admirado. Ela fingiu não notar, mas quando chegou perto do saguão, viu Laura, impecável como sempre, com o tablet na mão e o crachá dourado pendurado no pescoço. A gerente respirou fundo ao vê-la, como quem reúne coragem. Ana, podemos conversar um minuto? Perguntou com voz mais baixa que o habitual. Ana assentiu, ainda um pouco tensa. Sobre ontem, Laura continuou. Eu falhei com você. E não foi pouco. Eu deixei que minha pressa e minha arrogância me cegassem. Você não merecia aquilo. Eu sei que pedir desculpas não apaga nada, mas eu precisava dizer. Era estranho. A mulher que horas antes a humilhava agora parecia menor, vulnerável. Ana não sentiu prazer algum em vê-la assim. Apenas um alívio silencioso. Eu aceito suas desculpas, respondeu com sinceridade suave. Mas espero que isso não aconteça com outras pessoas. Laura engoliu em seco. Não vai acontecer. Antes que pudessem continuar, um movimento no saguão chamou a atenção.
portas automáticas deslizaram e lá estava ele. Kaká entrou caminhando devagar, com o mesmo terno alinhado do dia anterior, mas com uma expressão mais leve, ainda que concentrada. Os funcionários começaram a cochichar imediatamente. Era impossível ignorar a presença dele. Ana sentiu o coração subir até a garganta. Segurou o cabo do rodo com força. Kaká caminhou até elas. Seus olhos encontraram os de Ana antes de qualquer outra coisa, como se ela fosse a única pessoa naquele saguão cheio. Ele sorriu, um sorriso pequeno, respeitoso, mas que dizia muito mais do que parecia. Bom dia, Ana, disse, com a voz baixa e gentil, como se falasse com alguém muito importante. Ela tentou responder, mas a voz falhou. Bom dia, Laura, percebendo a tensão e talvez querendo se afastar da cena, inclinou a cabeça. Com licença, disse, antes de sair quase tropeçando em si mesma. Kaká olhou para Ana novamente. Eu fiquei preocupado. Falou com honestidade transparente. Ontem foi uma situação difícil. Quis saber se você estava bem. O balde vermelho ao lado dela tremia levemente porque a mão dela tremia. Não de medo, mas de algo que ela demorou a reconhecer como emoção represada. Estou bem, sim. Obrigada por perguntar, disse, sentindo as palavras escaparem com esforço. Ele respirou fundo, como se fosse falar algo importante. Ana, posso convidar você para tomar um café? Só para conversarmos um pouco. Não quero que pense que estou invadindo seu espaço. É apenas... Ele procurou as palavras, uma conversa entre duas pessoas que passaram por um momento complicado. Ana piscou devagar. A proposta parecia simples, mas não era. Era um convite que atravessava mundos diferentes. O dela, o chão frio, o balde vermelho, o rodo desgastado. O dele, os holofotes, as responsabilidades, o carisma que arrastava multidões. Ela hesitou. Não sei se é uma boa ideia. Kaká não insistiu. Apenas deu um passo mais perto, respeitoso, e falou. Então me deixa só te acompanhar enquanto você trabalha. Não precisa parar nada. Só quero estar por perto. Sorriu de um jeito que desarmava qualquer resistência. Se você deixar. Ana nunca tinha visto alguém tão famoso se fazer tão pequeno para não intimidar ninguém. E aquilo mexeu com ela de um jeito profundo. Tá bom, respondeu enfim. Pode ficar. Kaká sorriu como quem acabava de receber um presente valioso. E assim, pelos próximos minutos, ele caminhou ao lado dela. Não interferiu. Não atrapalhou. Só conversou enquanto ela continuava limpando o chão de mármore, empurrando o rodo, espremendo a água no balde vermelho. Funcionários passavam, olhavam, cochichavam. Mas algo estava diferente. O olhar deles já não era de julgamento, era de respeito. Você sempre trabalhou aqui? Ele perguntou. 2 anos, respondeu. Não é fácil, mas é honesto. Eu gosto de fazer meu trabalho direito. Dá pra ver, disse ele, admirado. Ontem, quando você segurou a postura mesmo chorando, eu pensei, essa mulher tem uma força que muita gente famosa nunca vai ter. Ana desviou o olhar, emocionada demais para segurar. Não fala assim, murmurou. Falo sim, insistiu ele, gentil. Você merece ouvir. Um momento de silêncio quente se formou entre os dois. Até que Kaká perguntou. Ana, ontem, quando você chorou, foi só pela injustiça? Ou tinha mais alguma coisa? Ela congelou. Por um segundo, os dois ficaram ali. Ela com o rodo, ele de mãos nos bolsos, em meio ao saguão brilhante e cheio de gente, como se estivessem sozinhos. Eu chorei porque Ana puxou o ar devagar. Porque fazia muito tempo que ninguém me defendia daquele jeito. Kaká sentiu o peito apertar. Era exatamente a resposta que ele temia. E queria. Antes que pudesse dizer algo, uma funcionária correu até Ana avisando que precisava dela em outro andar. Ana assentiu, respirou fundo e se despediu de Kaká com um sorriso tímido. Obrigada, por tudo. Ainda vou te ver hoje? Ele perguntou, com a espontaneidade de um adolescente. Ela corou. Talvez. Quando ela entrou no elevador, Kaká ficou parado ali, olhando a porta se fechar lentamente. E percebeu
pela primeira vez de forma clara que aquilo não era piedade, nem impulso, nem compaixão. Era o início de algo que ele não conseguia, e nem queria, controlar. O saguão do prédio já estava silencioso quando Ana terminou seu turno naquela tarde. A maior parte dos funcionários tinha ido embora, e o grande hall iluminado pelas luzes quentes da recepção parecia mais amplo, quase solitário. O balde vermelho estava ao lado dela, cheio de espuma clara, e o rodo descansava encostado na parede enquanto ela limpava a última faixa de piso, como fazia todos os dias, com calma, dedicação e uma delicadeza que poucas pessoas notavam. Ou pelo menos era assim antes. Porque agora, desde o ocorrido, parecia que todos a olhavam de outro jeito. E, acima de tudo, ele. Ana respirou fundo, tentando afastar o nervosismo que crescia dentro dela desde a manhã. Kaká havia ficado por perto, conversado com ela, observado seu trabalho com respeito e admiração verdadeira. Mas, para ela, aquilo ainda parecia distante demais. Era como sonhar acordada, e Ana não se achava alguém que pudesse sonhar alto assim. Ela ajeitou o uniforme, começou a recolher os materiais e caminhou rumo ao depósito. Mas, antes que chegasse lá, uma voz suave ecoou pelo saguão quase vazio. Ana. Ela parou. O som do nome dela, dito daquele jeito, reconhecível, gentil, fez o coração dela gelar e depois esquentar. Kaká estava ali, encostado discretamente ao lado de uma coluna de mármore branco. Sem terno desta vez. Agora vestia uma camisa simples, de cor clara, com as mangas dobradas nos antebraços. Ele estava mais humano, mais próximo. Você ainda está aqui? Ela perguntou, surpresa. Estava te esperando, disse ele, caminhando até ela com passos tranquilos. Ana segurou o balde com força, tentando disfarçar o turbilhão em seu peito. Kaká, eu ainda estou trabalhando. Eu sei, e não queria atrapalhar. Só queria falar com você antes de ir. Ele falou, com uma sinceridade tão limpa que quase dava para pegar com as mãos. Ana desviou o olhar, tímida. Tudo bem. O que foi? Kaká fez uma pausa. Não por hesitar, mas por procurar a forma mais respeitosa de dizer o que sentia. Hoje, quando eu fiquei caminhando ao seu lado, eu percebi uma coisa, disse, com a voz baixa. Eu percebi que você me faz querer voltar a ser um cara simples. Não um Kaká famoso. Só um homem que admira você. Ana não esperava aquilo. Sentiu as pernas vacilarem de leve. Não fala assim comigo, ela murmurou. Eu sou só uma funcionária de limpeza. E você? E eu sou só um homem falando com uma mulher que mexeu com ele. Corrigiu ele, sem elevar o tom. Ela engoliu em seco. Era impossível não sentir a verdade na voz dele. Mas nós vivemos em mundos diferentes, Ana insistiu, com uma honestidade frágil. As pessoas vão falar, vão julgar, vão inventar coisas. E eu não quero ser motivo de confusão para você. Kaká deu um passo mais perto, até ficar a um braço de distância. O que os outros pensam nunca guiou minha vida, disse com firmeza tranquila. Eu passei muitos anos tentando agradar o mundo inteiro. E hoje eu só quero ser verdadeiro. Fez uma pausa curta. Ana, você me ouviu. Você me enxergou, sem brilho, sem fama. Você me tratou como um ser humano. Isso é raro demais. Ana apertou os dedos no cabo do balde, lutando contra a emoção que ameaçava subir aos olhos. Eu não sei se consigo, ela confessou. Kaká sorriu, um sorriso calmo, quase triste, cheio de compreensão. Eu não estou te pedindo nada agora. Não estou te pedindo um futuro, nem uma escolha difícil. Só quero que você me deixe te conhecer, pouco a pouco, no seu tempo. Silêncio. Um silêncio doce, sincero, que não pedia pressa. Um silêncio que parecia envolver os dois no meio daquele saguão enorme, como se o prédio inteiro estivesse assistindo sem interromper. Foi então que passos apressados ecoaram e Laura apareceu, ofegante, claramente envergonhada por interromper. Desculpem, disse ela, parando a alguns metros. Eu não queria atrapalhar, mas, Ana, aquele formulário que você pediu mais cedo, está aqui. Ela estendeu uma pasta, mas evitou olhar para Kaká. A
ainda visivelmente constrangida por tudo o que havia acontecido. Ana pegou a pasta com um sorriso educado. Laura hesitou, depois se virou para Kaká. Senhor, obrigado por ter voltado hoje. De verdade. Sua voz era baixa, sincera. Às vezes a gente esquece que um pedido de desculpas não acaba com um erro. Ele começa a reparação. Kaká assentiu, respeitosa. E você deu o primeiro passo. Isso já vale muito. Laura sorriu, aliviada, e se afastou. Ficaram novamente apenas os dois. Ana respirou fundo. O prédio ficava mais silencioso a cada minuto. A cidade lá fora já tinha virado noite, e o reflexo dos faróis dos carros dançava pelo chão de mármore. Kaká, ela disse finalmente, eu tenho medo. Ele sorriu com ternura. Então deixa eu ficar ao seu lado até você não ter mais. Dessa vez, Ana riu, de um jeito tímido, sem perceber que uma lágrima escorria pelo canto do olho. Kaká levantou a mão devagar, como quem pergunta sem palavras, e quando ela não recuou, ele enxugou a lágrima com cuidado. Você merece ser vista, Ana, murmurou ele. Não como uma funcionária, não como alguém que precisa se defender do mundo, mas como a mulher incrível que você é. Ana fechou os olhos por um instante. Sentiu o peito se abrir, a resistência se desfazer, e o medo se transformar em algo mais leve. Quando abriu os olhos novamente, disse baixinho. Então, tá, a gente pode começar aos poucos. Kaká sorriu, um sorriso que iluminava mais que qualquer holofote. Aos poucos é perfeito. Eles caminharam juntos até a porta do prédio. Kaká carregava o balde vermelho na mão, insistindo em ajudar apesar dos protestos dela. Ana ria, tentando impedir, mas ao mesmo tempo feliz por vê-lo tão natural, tão simples, tão dele mesmo. Quando chegaram à porta, Ana parou. Eu venho amanhã cedo, ela disse. Então nos vemos amanhã, respondeu ele, com a convicção calma de quem já esperava. Ana saiu para a calçada, com o coração leve e um sorriso que não conseguia esconder. Kaká ficou ali observando por alguns segundos, antes de finalmente sair também. Não era o fim de nada. Era apenas o começo de uma história que ninguém ali no prédio, nem mesmo eles, imaginaria que um dia poderia nascer. Uma história discreta, humana, sem promessas grandiosas. Apenas feita de duas pessoas que, por acaso, se encontraram no momento certo da vida. E, às vezes, isso é tudo que o destino precisa para mudar tudo.